Querido Deus, amado e poderoso Pai, nós oramos ao Senhor nesta noite, clamamos a Ti e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar a Tua igreja, abençoar o Teu povo, abençoar a nossa vida e que o nosso coração, ó Deus, esteja aberto para que possamos compreender e entender o plano do Senhor, o propósito a qual o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar, sejam bem-vindos à casa de Deus. Nós vamos entregar o estudo de hoje. Amém. A lição de hoje. Um tema importante para nós e espero que a igreja, os irmãos, eles possam compreender um pouco mais a respeito desse tema tão importante para nós em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aos amigos que estão em casa também, você que nos acompanha através do YouTube, que Deus possa abençoar a sua vida. Antes de nós entrarmos aqui, irmãos, no estudo de hoje, eu quero apenas ler aqui um minuto, algo que está acontecendo na Nicarágua, nesse país, onde os cristãos eles estão sofrendo uma forte perseguição em relação ao Estado. E essa matéria é de um portal cristão, foi do dia 18/8/2022. Eu queria ler um pouco aqui, para depois a gente entrar no estudo, para a gente poder compreender um pouco mais a respeito disso em nome de Jesus, amém? Aqui no portal ele diz assim, ó, pastores vigiados, o que está acontecendo lá na Nicarágua. Muitos cristãos apoiaram as manifestações de 2018 contra ações do governo que eram incoerentes com o Evangelho. Eles também consolaram os que perderam parentes nas manifestações e socorreram as vítimas feridas pelos policiais. Por isso as igrejas estão prejudicadas e os líderes cristãos sob forte vigilância. Foram registrados casos de invasão e violência à casa de pastores. As famílias dos pastores foram muito afetadas pelas falsas denúncias que pretendem limitar a liberdade de ação dos líderes cristãos. Desde 2021 foi registrado a prisão de 22 líderes cristãos. Todos estavam ministrando os cultos no momento da detenção e não tiveram direito a julgamento. Um líder cristão foi sequestrado e está desaparecido desde semana passada. E 12 cristãos foram agredidos fisicamente por causa da perseguição. Restrição às instituições cristãs. Regularizar as igrejas tem sido um verdadeiro desafio na Nicarágua. Novos documentos são exigidos quase mensalmente e há rumores de uma nova lei que pretende colocar todas as igrejas do país sob fiscalização de um novo órgão de vigilância. O governo afirma que essa medida procura evitar ações ilegais das igrejas contra a população, mas as burocracias, na verdade, só têm cooperado para fechar e confiscar os bens de igrejas que funcionam regularmente há anos. Eu não sei se os irmãos estão sabendo ou sabem do que está acontecendo em relação à Nicarágua, que está sofrendo uma forte pressão e até mesmo, ou seja, em relação aos cristãos, aos evangélicos, não apenas aos evangélicos, mas freiras sendo expulsas desse país, ou seja, padres, pastores, familiares. Então, ou seja, algo está acontecendo muito sério, irmãos,
E é importante a igreja, nós, ou seja, trazermos isso para que a gente possa ter um pouco de conhecimento daquilo que está acontecendo em outro país. E a gente sabe, ou seja, nós como cristãos, como servos de Deus, nós devemos orar, ou seja, por esses irmãos, devemos estar ali em constante oração para que Deus possa abençoar a vida deles, mas isso serve para nós como um alerta, ou seja, nós precisamos estar ali orando, intercedendo por todas as ONGs, todos os cristãos e todo o povo que está ali sobre esse forte regime, sobre essa pressão, muitos sendo mortos, presos, expulsos, ou seja, do país, e nós precisamos aí entender um pouco sobre essa questão em nome de Jesus, amém? Então depois você pode até pesquisar mais sobre a Nicarágua, você vai encontrar vídeos, você vai encontrar relatos, você vai encontrar sites que estarão falando um pouco mais sobre isso que está acontecendo. Então, diante disso, irmãos, dessas informações, hoje nós vamos falar sobre esse tema aqui hoje. Eu não gosto que a igreja fale de política. Vale lembrar que nós temos a liberdade, irmãos. Liberdade é isso, você pode concordar ou não, você pode, ou seja, estar de acordo com aquilo que nós falamos ou não, mas o mais importante é nós termos uma clareza, ou seja, entendermos, ou seja, do que se trata a política e como que a igreja ela deve tratar essa situação, como é que a igreja deve lidar com isso em nome de Jesus, amém? Então a gente fez um resumo aqui do estudo, vamos ler aqui o nosso estudo de hoje. Eu não gosto que a igreja fale de política, milhares de pessoas não gostam de política, encontramos pessoas que saem das igrejas com raiva e não voltam mais. Quero deixar bem claro que eu respeito o seu direito de não gostar de política, mas respeitosamente expressarei as minhas convicções. Precisamos entender uma coisa: assim como existe Deus, existe o diabo, assim como existe o bem, existe o mal, assim como existe a saúde, existe a doença, assim como existe a má política, existe a boa política também. Exemplo da má e da boa política séculos atrás. Cristo foi perseguido pelos governantes terrenos, e tanto que José e Maria tiveram que fugir, porque Herodes queria matar Jesus. Também houve um período em que a perseguição contra a igreja de Cristo foi tão forte que em Roma os cristãos eram queimados vivos, colocados para serem devorados vivos pelos leões, seus corpos eram arrastados pelas ruas, eram feitos tochas humanas e etc. Tudo isso aconteceu na má política aderida por Nero, Diocleciano, entre outros. Posteriormente, o imperador chamado Constantino, no século III, escreveu o edito, proibindo o povo de perseguir os cristãos, e a nova lei proporcionou aos cristãos a liberdade para pregarem a palavra de Deus. Ou seja, naquela circunstância, a boa política vencer a má política. Então, aqui a primeira parte, irmãos, para a gente entender um pouco, aqui nós entendemos que Deus, Ele é soberano. Deus sendo soberano, Deus está acima de qualquer autoridade aqui na terra. A gente sabe que todas as autoridades, elas são constituídas por Deus. Quer dizer, todas as autoridades são constituídas por Deus, e nós como cristãos devemos orar por cada uma delas. Mas quando nós falamos, por exemplo, a respeito da política, a gente percebe que tem um lado bom e tem um lado o quê? Ruim. E nós sabemos, ou seja, que essas pessoas que estão acima, que têm, ou seja, o poder, as leis, ou seja, que eles fazem, elas podem tanto nos beneficiar, como também elas podem nos prejudicar. O que está acontecendo na Nicarágua? Como nós acabamos de ler, ou seja, lá está havendo uma grande perseguição, e a perseguição nem se compara, por exemplo, com o tempo da pandemia que nós tivemos aqui.
teve muitas pessoas, ou seja, que agiram de uma forma dura, cruel, prefeitos, governadores no Brasil, em relação à pandemia, não apenas no Brasil, mas em outros países também. Mas a gente percebe, irmãos, ou seja, que lá é completamente diferente em relação à pandemia que nós passamos. Mas quando a gente observa, por exemplo, a pandemia, quem era que editava, ou seja, o que iria fechar, o que iria ficar aberto, era, ou seja, o prefeito, o governador, ou seja, a autoridade maior, ou seja, que ia lá e falava, olha, pode funcionar, não pode funcionar, tem que fechar. Então, ou seja, tudo aquilo que vem do homem, a Bíblia diz que nós temos que dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então, como cristãos, a gente precisa sempre dar, nós precisamos sempre dar o bom testemunho do Evangelho. Então, leia, irmãos, e a gente precisa se submeter a ela. Então, lá na Nicarágua, o que eles estão fazendo? Mexendo nas leis, ou seja, de uma forma de perseguir, punir, ou seja, os cristãos, pastores e familiares. E então, se eles mexem na lei, logo se você não está obedecendo à lei, então você será punido, perseguido, preso severamente. Como tem acontecido, quer dizer, os policiais dali talvez até mesmo não queiram agir daquela forma, mas eles sabem, ou seja, que eles se submetem ao Estado, então ao governo, então eles precisam agir, ou seja, conforme a lei, conforme aquilo que é mandado, orientado para eles. Então aqui nós percebemos, irmãos, que a má política e a boa política sempre existiu, no tempo de Jesus, no tempo de Herodes, no tempo de Constantino. Então nós podemos observar, ou seja, que as leis elas podem tanto beneficiar como também elas podem prejudicar. Eu tenho a seguinte opinião, irmãos, uma opinião particular minha. Eu não sou a favor que a gente crie benefícios apenas para os cristãos. Eu sou cristão, então eu quero que leis venham me beneficiar. Eu sou a favor que a lei venha beneficiar todas as pessoas, porque Jesus ele nos dá a liberdade de escolha. Então, por exemplo, eu sendo cristão, se eu quero cultuar a Deus, eu quero encontrar um templo aberto, uma igreja aberta, um pastor, alguém que vai estar ali, que vai ter a liberdade para me instruir, para pregar, para ensinar a palavra de Deus. Se outra pessoa, de repente, ela quer ir para um outro encontro, seja religioso, para uma outra, ou seja, um lugar onde as pessoas elas possam se reunir para cultuar e adorar até mesmo outros deuses, que elas possam ter essa liberdade também. Eu vejo que nós como cristãos, a gente não deve apenas, mas eu quero que as leis sejam criadas para beneficiar apenas um grupo de pessoas. Então a gente precisa entender que, por exemplo, um dia nós não éramos cristãos, um dia nós não servíamos a Deus, então a gente precisa ter esse entendimento, ou seja, que a lei ela venha ser boa para todas as pessoas e que ela venha beneficiar não apenas um grupo de pessoas, mas que ela venha beneficiar toda a sociedade em nome de Jesus. O que a gente percebe hoje, irmãos? Por exemplo, existem muitos movimentos que você vai olhar, esses movimentos eles levantam uma bandeira, e quando eles levantam uma bandeira, eles querem que você concorde com a forma que eles pensam. Imagina, por exemplo, se todos nós pensássemos do mesmo jeito, a gente viria hoje para o culto com a mesma cor de roupa. Quer dizer, nós não viemos com a mesma cor, você teve a liberdade para escolher a roupa que você viria para a igreja, para a casa de Deus. Então, a pessoa tem a liberdade para escolher qual é a cor que ela vai pintar a casa dela, qual é a cor que ela vai comprar o carro. Às vezes você olha e diz, meu Deus, olha a cor que essa pessoa escolheu para pintar a casa dela, olha a cor do carro que essa pessoa comprou, mas é o gosto, é a liberdade de escolha. Então é essa liberdade que nós precisamos ter. Eu tenho que ter essa liberdade para vir à casa de Deus, cultuar a Deus, encontrar um templo, uma igreja aberta, aonde eu possa adorar o meu Deus, onde eu possa cultuar a Ele em nome de Jesus. Então isso é maravilhoso, irmãos. Nós não podemos, como cristãos, apenas puxar algo que venha voltado apenas para nos beneficiar, mas tem que beneficiar toda a sociedade em nome de Jesus. Amém? Eu pelo menos penso dessa forma. Continuando aqui o nosso estudo,
Quando Jesus foi morto e crucificado, foi um senador chamado José de Arimateia que conseguiu autorização para tirar o corpo de Jesus da cruz. Mateus 27, versículos 57 ao 60 diz: ao cair da tarde, um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus, dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. Quem quer o povo de Deus longe da boa política é o Satanás, é o diabo. Quer dizer, aqui nós percebemos que o José de Arimateia foi um senador, e ele logo, não sei se você sabe, mas quando a pessoa, por exemplo, ela era crucificada da forma que Jesus foi, o corpo ficava lá, quer dizer, para ser comido, apodrecia. Então José de Arimateia, por ser um senador, um homem influente, ele faz, ou seja, pega o corpo de Jesus, leva ali para que seja velado, sepultado, seja que da melhor forma possível, dando a honra, ou seja, para Jesus. Então José de Arimateia, ele teve essa participação em relação ao corpo de Cristo, e o corpo de Cristo não ficou lá, quer dizer, como os outros ficavam ali até os bichos comerem, ou seja, o corpo de Jesus. Então José de Arimateia teve grande participação em relação a isso. Exemplo da boa política aqui no Brasil. Aí no nosso estudo ele fala o exemplo da boa política aqui no Brasil. O artigo 5, inciso 6º da Constituição Federal de 88 diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida a forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. No Brasil, os pregadores do Evangelho têm a liberdade para pregarem, porque a boa política foi usada por Deus para colocar na lei. Então, seja, como hoje nós, por exemplo, irmãos, temos a liberdade. Eu não sei se você assiste, mas muitas pessoas hoje acompanham pregações através do YouTube, Facebook, Instagram. Nós temos as mídias digitais, nós temos a televisão, nós temos o rádio, nós temos a igreja, a congregação, aonde nós temos a liberdade para pregar a palavra de Deus. É claro que hoje existem algumas leis que você tem que tomar cuidado até o que você fala. Quer dizer, se a gente não tiver esse cuidado, se a gente não tiver um pouco de conhecimento, você pode observar que tem alguns pastores, ou seja, que eles têm que se justificar porque a palavra que ele colocou, ou seja, foi interpretada de uma outra forma e as pessoas pegaram aquilo ali, ou seja, e fizeram com que o pastor gravasse vários vídeos ali, se redimindo, pedindo perdão, pedindo desculpa, apenas por uma palavra que ele usou. Então existe hoje na lei também algumas palavras que nós pastores já não podemos mais usar. Quer dizer, a pessoa usava, mas por que os pastores já não falam mais essas palavras? Porque muitas das vezes a pessoa pode ser perseguida, sofrer algum tipo de punição. Então hoje nós, irmãos, no Brasil, temos a liberdade de pregar o quê? O Evangelho. Temos a liberdade de pregar a palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus, seja na igreja, seja através das mídias digitais. A palavra de Deus está aí, irmãos, ou seja, para que todo mundo possa ouvir e ser alimentado pela palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Olha que coisa boa. Nós temos a liberdade de andar com a nossa Bíblia, de vir à casa de Deus, de participar dos cultos, cultuar o nosso Deus, porque isso é lei no nosso Brasil em nome de Jesus. Amém? Mas isso pode mudar, pastor? Pode, porque quem é que muda a lei, quem é que faz a lei? São os políticos e as autoridades em nome de Jesus. Amém? Então tem coisas na lei que podem mudar, tem coisas que podem permanecer. Vamos continuar lendo aqui. O exemplo da má política do nosso Brasil, hoje existem no Congresso Nacional projetos de leis para serem aprovados. Projetos tais como a liberação das drogas, do aborto, da pedofilia, da redução de programas evangélicos na TV, a ideologia de gênero e etc. Os políticos decidem
o que as demais pessoas da sociedade podem ou não podem fazer aqui na terra. Temos que ter cuidado quem colocaremos no poder. Então, aqui nós estamos vendo o exemplo da má política. Então, o exemplo da má política é leis, ou seja, projetos, leis, que muitas das vezes vêm, irmãos, para prejudicar. A gente precisa entender, irmãos, que o diabo, ele odeia a família. E a gente precisa também entender que há homens no poder, não é de agora, e que desejam esse poder apenas, ou seja, para a destruição, para oprimir, para destruir e para causar, ou seja, danos à nossa sociedade. E aí nós, como cristãos, nós precisamos orar, nós precisamos buscar, ou seja, sabedoria de Deus. A gente não deve também entrar no debate, discussão. Se o teu familiar pensa diferente de você, nós temos a liberdade para escolher, ou seja, nós temos a liberdade para escolher quem que nós iremos colocar no poder. As eleições estão aí, faltam menos de um mês, e aí nós precisamos orar. Você precisa orar e pedir de Deus: Deus, me dá sabedoria. Quem é que eu vou colocar? Quem é que a pessoa que vai governar o meu país, que vai governar o meu estado? E Deus, Ele vai nos dar esta sabedoria no nome do Senhor Jesus. Amém? Então existem leis, irmãos, que já estão ali, que elas só precisam ser aprovadas, sendo aprovadas, ou seja, olha quantas coisas podem acontecer, como liberação das drogas, aborto, pedofilia, ideologia de gênero, de tantas outras coisas que já estão aí tramitando no Congresso, e que se nós não vigiarmos, daqui a pouco nós estaremos aí, ou seja, tendo que orar e jejuar muito mais do que aquilo que nós já estamos fazendo. Outro ponto aqui importante: por muitas décadas a política foi satanizada do meio evangélico. Os pregadores não conseguiam separar a má política da boa. Ensinava-se que a política era coisa do diabo. Como resultado dessa rejeição por parte das igrejas, o poder público passou a ser exercido por ímpios e imorais, por pessoas que não temem a Deus. Provérbios 29, versículo 2. Quando os justos governam, alegram-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Um dos exemplos aqui, irmãos, que eu posso usar é quando o povo pediu a Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 8, depois você pode ler em casa. O povo pediu a Samuel um rei. Eles queriam um rei. E eles falaram: olha, nós queremos ser igual a todas as nações. E antes deles pedirem esse rei a Deus, o profeta foi falar com Deus, e Deus falou: olha, fala para eles que esse rei que eles querem, ele vai prejudicar, ele vai fazer mal para eles, vai dominar os seus filhos, vai fazer eles trabalhar de uma forma dura, os impostos, ou seja, que eles irão pagar, então eles irão viver como se fossem um escravo. E aí o povo continuou, voltou e virou para Samuel e disse: mas nós queremos um rei. E então, ou seja, foi levantado o rei Saul, que a gente conhece, ou seja, foi um péssimo rei, ou seja, um rei que não foi, ou seja, um dos melhores reis, e o povo pereceu, o povo padeceu, porque o povo pediu ao rei, eles conclamaram um rei, queriam, ou seja, um rei, não queriam que Deus os governasse, que Deus estivesse ali, ou seja, na frente, dando a direção, através do homem de Deus chamado Samuel. Samuel já estava com uma certa idade, eles poderiam falar ao Samuel: ora a Deus e vê o que Deus tem para a gente. Mas não, irmãos, eles pediram, eles foram lá e falaram: olha, nós queremos, é isso que nós queremos, esse é o nosso desejo, então que seja feita conforme a nossa o quê? Vontade. Então Deus atendeu o pedido do povo. Deus, ele age assim, irmãos. Deus, ele jamais vai, ou seja, impor algo para nós. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a
e a vida. Então Jesus jamais vai impor algo para alguém, então nós temos essa liberdade para que a gente possa escolher, mas quando nós lemos a palavra de Deus, ela diz que quando o justo governa, alegre-se o povo, mas quando o ímpio governa, o povo ele acaba gemendo, e é o que está acontecendo na Nicarágua. Se você for pesquisar outros países como a China e tantos outros lugares aonde há uma perseguição, aonde há, ou seja, um domínio, onde as pessoas elas não têm essa liberdade que nós temos aqui no Brasil. Então, por isso nós precisamos vigiar em relação a isso. O que a Bíblia diz sobre a política? Vamos ver aqui, Mateus 22, versículo 17 e o versículo 2 diz assim: Dize-nos, pois, que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E ele disse-lhes: De quem é esta imagem e esta inscrição? Disseram-lhe eles: De César. Então disse-lhe: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Romanos 13, 7. Portanto, dai cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Jesus deixou bem claro sobre a nossa atuação nos dois mundos, o mundo físico terrestre e o transcendente celestial. Jesus não desmereceu o reino desse mundo. César representa a sociedade, esse mundo em que vivemos. Quando Jesus falou: Dai, pois, a César o que é de César, ele está falando o seguinte: cumpra as suas obrigações como cidadãos de um país. Qual é o papel de um cidadão? Entre vários posso citar: pagar impostos, desempenhar o seu voto democrático e etc. Quando Jesus fala: Dai a Deus o que é de Deus, ele está falando para você cumprir as suas obrigações enquanto cidadãos do céu. Ou seja, desempenhe o seu papel, dando um bom testemunho e etc. Ser cristão não anula suas obrigações terrenas. Quem rejeita a boa política será controlado pela má. Então aqui nós lemos, irmãos, aquilo que deixa muito claro para a gente. Por exemplo, nós como cidadãos, nós devemos pagar todos os nossos impostos. E quanto de imposto que a gente paga? Você vai, por exemplo, abastecer o carro, você pede cupom fiscal, e aí você vai lá: meu Deus, estou pagando tudo isso de imposto. Você faz uma compra, você olha lá o imposto que você paga, a gente paga um imposto muito alto. Então, quando nós olhamos Jesus falando a respeito disso, Jesus estava dizendo: olha, por mais que o imposto seja alto, por mais que o valor seja cobrado seja de uma forma injusta, ele disse: dão a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, como cristão, irmãos, nós, por exemplo, existe muita facilidade para a gente. A pessoa pode ir lá e dizer assim: olha, eu vou fazer um gato aqui, vou fazer alguma coisa aqui, para a tua conta de luz vir mais barato. Ou eu vou fazer alguma coisa aqui relacionado à internet, alguma coisa aqui, para que você possa, ou seja, pagar um preço menor. Mas só que você sabe que aquilo é ilegal, você sabe que aquilo é fora da lei. Ou eu vou mexer aqui na água, alguma coisa assim, para que você possa pagar um pouco menor. Quer dizer, quando eu ajo dessa forma, eu não estou sendo justo. Ou seja, eu não estou dando a César o que é de César. Ah, pastor, mas os políticos roubam, os políticos fazem isso, os políticos, eles agem dessa forma. Então eu, como cidadão, a gente precisa dar o bom testemunho. Então nós precisamos honrar os nossos compromissos, pagar as nossas contas, pagar os nossos impostos, ou seja, se é para pagar, eu vou lá e pago, honrando o compromisso como um cidadão. Então tem muita gente que pensa assim: o meu negócio é com Deus, pastor, eu não quero saber, ou seja, do homem, o meu negócio é eu e Deus. Mas nós vivemos no mundo terreno, a gente não vive no mundo celestial ainda. Então, enquanto nós vivermos no mundo terreno, nós precisamos dar a César o que é de César. Então, nós precisamos nos submeter
as leis que são impostas pelos homens. Então, se o homem faz uma lei ou alguma coisa do tipo, e ele diz, olha, aqui na cidade de Santa Luzia não se pode mais ter igrejas abertas. De repente vem uma lei, e aí, se é uma lei, a pessoa que vai lá e desobedece essa lei, ela vai ser presa, ela vai ser punida, porque ela está desobedecendo o quê? A lei. Então, a lei, irmãos, nós precisamos obedecer. Se você, de repente, está dirigindo o seu carro, a sua moto, e aí você não tem habilitação, ou seja, se eu não tenho habilitação e cair numa blitz, logo eu vou ser punido também. Por quê? Porque eu estou fora da lei. Então eu preciso obedecer à lei. Se eu não tenho habilitação, então por que eu vou dirigir? Quer dizer, então eu preciso ter habilitação, ou seja, eu preciso fazer a coisa certa, porque senão, ou seja, nós iremos pagar aí o alto preço. Então, nós não podemos rejeitar a boa política em nome de Jesus. Vamos ver aqui o último ponto. A igreja deve escolher seus representantes e orar por todos os políticos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 2 diz assim: antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. São as autoridades do mundo de César que fazem as leis. Isaías 10, versículo 1: ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores. Quem coloca as autoridades para criar as leis somos nós. Amém? Então esse estudo aqui, irmãos, é para trazer o entendimento para a gente. Você tem a liberdade para concordar ou não. E estamos próximos aí ao ano eleitoral. E o que a Bíblia me ensina a fazer? A orar por todos os políticos, todas as autoridades, é o que a Bíblia fala. Nós devemos interceder, nós devemos orar por todos os homens, todas as autoridades. Então, como cristão, o nosso dever é abençoar o nosso Brasil, abençoar a nossa nação, orar para que Deus possa dar sabedoria a esses homens, e aqueles que fazem leis que são injustas, eles irão pagar um alto preço. Talvez, ou seja, não hoje, mas no grande dia do Senhor. Então, por isso, nós, como cristãos, como servos de Deus, a gente precisa entender uma coisa, irmãos: a nossa vida, ela está nas mãos de Deus. Deus é soberano, Deus protege, Deus cuida, Deus, ele pode fazer tantas coisas por cada um de nós. Mas existem algumas coisas, irmãos, que muitas das vezes somos nós que temos que fazer. Quer dizer, a Bíblia fala que Deus faz o impossível. O possível somos nós que fazemos. Então, aquilo que é impossível, Deus vem e Ele faz por nós. Mas aquilo que é possível, somos nós que temos que ir lá e fazer em nome de Jesus. Amém? Então, eu trouxe isso aqui só para que a gente possa ter uma clareza de como que funciona a respeito da política e se a igreja ela deve ou não se envolver em relação à política em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai abençoar a nossa vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, em nome de Jesus. Pai, nós entramos em oração pela vida de cada pessoa, meu Deus, que aqui se encontra, e pedimos ao Senhor, Deus, coloca as tuas mãos para abençoar cada irmão, cada irmã que veio aqui hoje. Meu Deus, e hoje o Senhor falou com a gente, meu Pai, trazendo uma clareza, um ensinamento através desse estudo. Que nós possamos, meu Deus, ter sabedoria e que nós possamos orar por cada autoridade constituída pelo Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria,
Que o Senhor coloque temor ao nosso coração. Que o Senhor use cada um de nós, ó Deus, como canal de bênção, como boca do Senhor. Queremos ser usados pelo Senhor. Queremos, ó Deus, ser dirigidos pelo Teu Espírito Santo, Pai. Então santifica, Deus, a nossa vida. Santifica, Senhor, a Tua igreja. Pai, e que todo e qualquer levante do diabo, que toda e qualquer ação maligna contrária à Tua palavra caia por terra, em nome de Jesus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, me dê sabedoria para que eu possa tomar decisões, fazer escolhas. Senhor Jesus, abençoa o nosso Brasil, abençoa a nossa nação, que tenhamos a liberdade de falar de Jesus, de cultuar o Senhor, de vir à Tua casa, no nome do Senhor Jesus. E que o Senhor abençoe cada pessoa, cada irmão nosso que está sendo perseguido por sua crença. Em nome de Jesus, que o Senhor possa dar livramentos para os nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Quem nos acompanhou também através do YouTube, que Deus abençoe a sua vida. Coloque aí embaixo o que você acha, se você concorda ou não, nos comentários, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe essa palavra, se você acha que deve compartilhar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.